Este conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Eu sou a Rita Bancaleiro, com a linguagem de literatura, na região da Leste 1. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da escrita, e esse material é dividido em duas partes, portanto, a semana que vem a gente finaliza esse assunto. Hoje eu gostaria que vocês ficassem ao longo dessa exposição com uma pergunta: por que a gente escreve? Para responder essa pergunta, a gente vai fazer uma rápida viagem no tempo e no espaço por 5 civilizações: a Mesopotâmia, o Egito, a Greco-Romana, a China e as Américas. Na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, os registros das primeiras escritas datam de 4.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Eles tinham cerca de 2.000 símbolos, 2.000 sinais para se comunicar. A escrita era lida da direita para a esquerda, foi usada por mais de 3.000 anos, por 15.000 línguas diferentes. Entre os povos que usaram esse sistema está o povo sumério, o persa e o sírio. Na Mesopotâmia, a escrita era feita em placas de barro com uma cunha de metal. Na imagem da esquerda do vídeo de vocês estão vendo uma cunha de madeira, mas era frequente o uso da cunha de metal. Depois passamos para o Egito. Eu estou falando depois, mas na verdade não se tem certeza do ponto de partida para a iniciativa de uma escrita formalizada. Uns dizem que iniciou realmente na Mesopotâmia, mas tem vários pesquisadores que afirmam que surgiu em mais de um lugar praticamente ao mesmo tempo. Então essa é uma questão que também ainda é um pouco obscura. O que nós temos certeza de fato é que no Egito a escrita era um pouco mais sofisticada. Lá, por exemplo, eles criaram duas escritas, a demótica e a hieroglífica. A demótica era uma escrita mais popular e a hieroglífica era uma escrita usada somente para descrever, relatar as coisas acerca do sagrado, ou seja, nos túmulos, nos templos. Ambas as escritas eram dominadas pelo escriba, que era um especialista. A escrita no Egito também era feita em paredes ou em papiro, que eram papéis feitos de planta com o mesmo nome. Do Egito, a gente dá um salto na civilização greco-romana, especificamente em Roma. Lá, eles criaram o alfabeto romano, que a gente conhece até hoje. A escrita era feita em pergaminhos, que é essa imagem da direita, que eram feitas de pele de animais. Eles escreviam com tinta apenas, né? Mas lá também já se criou a escrita calcográfica, que eram em chapas de cobre. E a escrita deles tinha um nome, que era uma escrita uncial, que são essas letras que são bem próximas do que a gente usa hoje, mas arredondadas. De Roma, a gente dá um salto para a China. Ai, os chineses! Bom, a data das primeiras escritas na China são do século XIII a.C., mas atualmente foi feito recentemente uma pesquisa e eles acharam cascos de tartaruga com marcas. E esses cascos de tartaruga datam de 8.600 anos. Se os cientistas conseguirem comprovar que essas marcas nos cascos já eram uma forma de comunicação de escrita, a China passa a ser a pioneira na escrita no mundo, porque ela ultrapassa a Mesopotâmia, que tem cerca de 4 a 5 mil anos. Lá na China também, eles tiveram vários recursos até chegar no papel que a gente conhece hoje. E eles tinham um sistema ideográfico de mais de 160.000 ideogramas. Depois eles passaram a usar entre 5 e 8.000 e, mais recentemente, passaram a usar apenas 3.000 ideogramas para a vida diária. Os ideogramas é uma forma, a forma da escrita dos chineses é codificar um desenho que seria o mais próximo do real. Então, por exemplo, como vocês podem ver, a árvore, eles foram evoluindo para simplificar até chegar nesse caractere que são os ideogramas.
Diferente da gente que tem um número limitado de letras e a combinação de letras cria inúmeras palavras, eles criam ideogramas que significam a palavra inteira, como vocês podem ver, montanha, rio, sol. E da China, a gente passa para as Américas, a gente finaliza nas Américas. Império Azteca, onde hoje é o México, Império Maia, onde hoje é entre a Guatemala e o Panamá, aqueles vários países pequenininhos, e o Império Inca, que é parte do Chile e do Peru. Na civilização das Américas, a gente tem um problema, porque se tem muito material, mas poucas descobertas. Por exemplo, essa imagem asteca que vocês estão vendo, acredita-se que é uma literatura asteca, mas não se tem certeza também. Um dos fatores para isso são as invasões, né? Então, se perdeu muita coisa, infelizmente. Por exemplo, no caso da civilização Inca, essa imagem que vocês estão vendo se chama quipu. Esses quipus eram nós feitos em barbantes. E além de, isso já está comprovado, né? Além deles usarem para contabilidade, acredita-se também que era uma forma de comunicação. Então, de acordo com o tipo de nó e a posição dele, tanto na vertical quanto no todo, significava um código e eles se comunicavam por esse código. Então, seria uma espécie de escrita dos incas. Mas tudo isso que eu estou falando ainda tem muito para se comprovar, muito para se pesquisar. É um universo muito grande que, infelizmente, se sabe muito pouco. Bom, depois dessa rápida viagem, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Como seria o mundo hoje se não houvesse a escrita? Como você acha que seria? Quantas coisas teriam deixado de existir porque se não tivesse existido a escrita? Por que você escreve? Eu digo você, pessoa, diferente da pergunta inicial da gente como ser humano, como civilização. Qual sua necessidade de escrita? Para quem você escreve? E o que você escreve? Ou seja, você escreve porque te pedem, porque te obrigam. E o que você escreve? Você escreve por prazer? Você escreve por obrigação? Por necessidade? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho nessas perguntas e compartilhassem comigo nesse e-mail que vocês estão vendo aí embaixo. Inclusive, se vocês tiverem alguma proposta de material, quiserem dar alguma ideia, se vocês acharam que alguma informação ficou falha ou ficou incompleta, por favor, entre em contato comigo pelo e-mail, vamos conversar. E eu queria muito saber realmente para quem vocês escrevem e o que vocês escrevem. Esse registro pode ser por escrita mesmo, pelo e-mail, por uma foto, por uma pintura, é bem livre, tá bom? Cuidem-se e até a semana que vem.